Dezembro, um mês de balanços, de votos, de analisar o ano que está passando. Por parte dessa edição do Domingos Conversa, vai ser exatamente sobre isso. Avaliar como o setor econômico, como o setor produtivo de Goiás se comportou ao longo de 2025, já com projeções para 2026. Um ano que vai ser super interessante porque, sobretudo, será um ano eleitoral. Nós vamos escolher governador, senadores e os deputados estaduais e federais. Para falar sobre todo esse contexto de 2025, do ano que a gente está dando tchau para ele daqui a umas semanas, e para falar sobre 2026, eu tenho a honra de entrevistar o presidente da FEComércio Goiás, Marcelo Baiocchi. Marcelo, seja bem-vindo a essa edição do Domingos Conversa, é um prazer e honra te receber aqui. A honra é toda minha, Domingos. Muito obrigado pelo convite. Poder conversar com você é um prazer sempre. E poder estar no seu programa, então, é uma oportunidade única para mim como presidente da Federação do Comércio. É uma honra toda minha, presidente. E quero já começar com essa pergunta do ano 2025. Parece que 2020 marca um antes e depois, né? A gente teve ali uma pandemia muito difícil, que ao longo desses últimos anos sentimos muitos desses reflexos. 2025 ela está cada vez mais distante, mas ainda sente-se ela. 2025 é um ano que se consolidou o comércio e o setor produtivo ele conseguiu superar esse trauma? Os efeitos da pandemia, né, já ficaram para trás. O que sobrou da pandemia em 2025 e ainda irá algum tempo foram os efeitos dos prejuízos causados aos empresários do comércio, de serviços e bens, turismo. Porque, vamos pegar, por exemplo, os bares e restaurantes, ficaram aí praticamente um ano sem faturamento, mas honrando com seus compromissos de aluguel, energia, IPTU, funcionários, e isto vai demorar um pouco até que consiga voltar ao equilíbrio e pagar as contas que ficaram para trás. O setor produtivo estima quando que esse trauma vai ficar totalmente para trás? Eu acredito que, imagina-se um ano, você sem faturamento, na parte de hotelaria também é um grande exemplo para isso. Você conseguir faturar para cobrir as suas despesas do mês e recuperar o passado para poder pagar o prejuízo que você acumulou, isso aí não vai menos de 5 anos, são 60 meses para recompor o caixa do que você teve que despender para segurar o seu empreendimento aberto. 2025 já dá para fazer um balanço do que pode ser esquecido esse ano, que deu muito ruim, ou que algo que deu que o setor produtivo pode louvar, que vai ficar pro legado pelos próximos anos? 2025 foi um ano, está sendo, né, finalizando agora, um ano muito difícil, né, um ano onde nós convivemos com a taxa Selic, né, uma taxa de juro de 15%, diga-se de passagem, uma das maiores taxas de juro real do mundo, onde nós temos uma inflação aí em torno de 5%, uma taxa real de 10%. Historicamente, os juros no mundo inteiro fica aí na faixa de 3% a 5%. Nós trabalhando com 10%, nós estamos tendo aí uma taxa de risco adicional de 5%. E qual é esse risco? É o risco de uma estabilidade de governo, estabilidade jurídica. No Brasil, a estabilidade jurídica é tão grande que o ditado hoje é que nem o passado é certo. Aquilo que já passou, às vezes você é pego de surpresa porque não tem mais valor. Então, é um ano onde o empresário sofreu grandes dificuldades para manter seu empreendimento rodando e conseguindo honrar com todos os seus compromissos. Entrevistei a presidente do Conselho Regional de Contabilidade dias atrás, a Sucena Rummel, e ela fala que o setor produtivo como um todo vai ter muita dificuldade a partir do momento que a reforma tributária foi gradativamente implantada em 2026. E eu já vi críticas suas a respeito disso também. Como é que você vê esse cenário? Domingos, nós estamos saindo de um manicômio tributário para um hospício com manicômio tributário, tudo junto, porque imagina a regra tributária de hoje é uma loucura que
ninguém dá conta de entender tanta regra que existe no Brasil. E nós vamos ter que conviver com as regras de hoje, com a nova reforma tributária e começar a ter 2 processos contábeis dentro de todas as empresas. E vai ser uma situação muito difícil de se conviver. Além do que, nós estamos caminhando, já somos uma das maiores cargas tributárias do mundo, nós estamos caminhando para ser efetivamente a maior carga tributária do mundo e aumentando cada vez mais. E eu não se sabe até onde o setor produtivo vai suportar pagar por isso. Você está inseguro? Eu estou inseguro no sentido de que o futuro fica incerto, porque a pergunta que se faz em alguns segmentos, por exemplo, na área de serviços, nós estamos saindo aí de uma carga tributária de 14, 15, 16, depende do segmento. Na área de investimentos, em torno de 7%. Para uma carga tributária que vai variar aí na faixa de 25%. A pergunta que se faz é, os custos continuarão o mesmo? A hora que você aumenta a carga tributária, vai sobrar menos para o empresário. Como você vai repassar esses custos maiores para o seu cliente? Você já tem um contrato com ele, um contrato ativo. Vai ser uma situação atípica que os empresários, em especial da área de serviços, vão viver nessa transição dessa atual situação tributária para a nova reforma tributária. A FEComércio, ela é uma entidade quase que suprapartidária, né? Você tem empresário de esquerda, empresário de direita. Como é que... E você, como presidente, atende todas essas demandas. Como é que estar à frente dessa entidade, atender todas essas demandas do setor produtivo como um todo? Dentro da Federação do Comércio participam 35 sindicatos. 35 presidentes. E esses presidentes que elegem o presidente da Federação do Comércio. Então, a tratativa é igual com todos. E nós somos suprapartidário porque nós temos lá dentro presidentes que são mais ligados à ideologia de esquerda, como o PT, e outros ligados à ideologia mais de centro, à direita, como o PL, como os partidos mais alinhados ao segmento da centro-direita. E a instituição Federação do Comércio, ela tem que ser apartidária, e para que nós possamos conviver em harmonia dentro da Federação do Comércio. E é isso que eu prego, faço, independente das minhas preferências pessoais, e recebemos sempre com todo respeito todos os políticos que nos procuram, independente da filiação e cor partidária. Como é que é a relação da FEComércio hoje com o governo federal, por exemplo? Com o governo federal, a relação estritamente institucional, política, defendendo sempre os nossos interesses esses que venham melhorar o ambiente de negócio. Recentemente recebemos o ministro do Trabalho, Marinho, né? Eu esqueci, foi Luiz Marinho. Recebemos recentemente, fez uma visita, agradeceu, agradou-se e mandou depois falar que quer voltar para continuar discutindo os temas que nós colocamos à mesa. Da mesma forma que a gente recebe lá o deputado Gustavo Gayer, que é mais ligado à direita, como recebemos o próprio governador Caiado, o vice-governador Daniel Vilela. A casa recebe todos com a mesma ordem, com o mesmo respeito. Você abriu um gancho interessante dessa visita do ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Ele até levantou na mesa, uma das pautas dessa reunião foi o fim da escala 6x1, né? Ele defende a escala 4x3, que parece que em 2026 o governo federal vai ampliar mais os debates em torno dessa pauta. Como é que a FEComércio vê isso? Péssimo. Péssimo porque num país que precisa crescer, onde falta mão de obra, eles querem diminuir a capacidade de produtividade do brasileiro. O brasileiro hoje produz 20% do que um alemão produz, 30% do que um americano produz. Aí você fala, não, o brasileiro é mais incompetente? Não. Os nossos sistemas produtivos são menos preparados para produzir mais. E aí eu falo de mão de obra mais qualificada, eu falo de ferramentas do trabalho melhores, legislação mais favoráveis à produtividade, né? Então, se restringir, a produtividade nossa cairá ainda mais e o Brasil se tornará um país menos competitivo ainda. Por isso que eu já te respondi que é péssimo isso. Nós não temos que limitar a capacidade de trabalho de cada cidadão. Nós temos hoje contratos de trabalho que é 12 por 36. Teoricamente, trabalha um dia e folga outro.
né? Então trabalha 15 dias por mês. E nós temos contratos de trabalho que são de horistas. Então, por que todo brasileiro que precisa de uma oportunidade, ele decide morar nos Estados Unidos, porque lá ele vê uma oportunidade de ganhar dinheiro? Nos Estados Unidos a relação de trabalho é livre. Você chega e contrata alguém, às vezes, para trabalhar 3 horas por dia por 5 dias por semana. Ou você contrata para trabalhar 8 horas por dia todos os dias. Fica a critério das partes e a remuneração que ele vai ganhar. O tanto que os salários tratados nos Estados Unidos é por hora trabalhada. Ninguém recebe por mês. Você vai receber por hora que você desenvolver seu trabalho. E você pode decidir trabalhar mais ou trabalhar menos. Por isso que o brasileiro vai para lá, lava prato, faz entrega de pizza de madrugada, de carro, porque ele quer ganhar mais. A gente está entrando num ano de eleição e a FEComércio sempre apresenta demandas para os pré-candidatos, independente da ideologia, independente do partido. 2026 entrando, quais vão ser as principais demandas que a FEComércio vai apresentar para os candidatos que vão ir para as urnas lá em outubro? Nós estamos preparando... Do governo, né? Do governo estadual, nós estamos preparando aí nossas reivindicações, né? Porque nós queremos saber quais os candidatos se comprometem com o setor produtivo. E o setor produtivo sempre procura melhoria do ambiente de negócio. E tem algumas áreas no governo do estado que podem avançar e melhorar. Melhorou, melhorou, mas há ainda muito espaço. Em especial, a carga tributária nessa fase de transição para a nova reforma tributária, nós tivemos um aumento de 17% para 19%, com a expectativa de voltar a 17%, não voltou, então é algo que a gente pleiteia. Nós temos alguns segmentos, como material de construção, que concorre muito com Brasília, onde a carga tributária de material de construção é muito mais baixa. Bares, restaurantes, apesar deles não poderem competir com Brasília e Goiânia, por exemplo, mas você pega uma rede de restaurantes que abriu no Brasil inteiro 40 restaurantes, em Goiás não abriu nenhum, é uma carga muito alta. Então a área tributária, os impostos, sempre é uma área sensível a se discutir com o governo, porque o governo também precisa arrecadar para fazer face às suas despesas. Esse é o principal gargalo que o setor produtivo tem com o governo hoje? Não é o principal, mas é um dos setores. Qual é a principal pedra no sapato que o setor produtivo se incomoda, falando, não temos que resolver isso? Nós, como representamos 35 segmentos, Domingos, a gente tem variedade de gargalos. Cada um tem uma dificuldade. Na hora que você vai para construção, material de construção, com certeza a carga tributária é o maior problema para eles. A hora que você vai para o setor de empreendimentos, as áreas sensíveis, a área do meio ambiente, energia e água, que a água ainda é do governo do estado, mas a energia é uma empresa privada, onde a gente tem mantido diálogos constantes com a Equatorial e, diga-se de passagem, muito bem atendidos pela Equatorial e temos caminhado, mas sempre precisamos continuar mantendo esse diálogo, porque algumas coisas não dependem exclusivamente dela, depende do próprio governo federal, porque hoje a gente vive um momento onde a gente tem energia, mas não tem linhas de transmissão, que não é da responsabilidade da Equatorial fazer, nem licitar, nem contratar. É do próprio governo federal que licita isso e contrata. Então a gente tem uma série de pontos e, dependendo do segmento, alguns mais sensíveis que os outros. Tem alguma simpatia com os nomes que estão aí? Como pré-candidatos? Não, a gente não tem simpatia por nenhum candidato. A gente avalia como todos os candidatos competentes e com capacidade para estar buscando a candidatura a governador, a senador. E todos eles serão muito bem recebidos na Federação do Comércio. O Marcelo Baiocchi CPF. Qual que é o candidato do Marcelo Baiocchi CPF? Aí eu vou dar aquela resposta de praxe, o voto é secreto. Eu não posso falar porque, querendo ou não, a gente é formador de opinião, aí parece-me que eu estou fazendo propaganda política. Então, não me convém defender uma candidatura, mas abrir a instituição. Inclusive, esse ano nós vamos inovar e vamos fazer ofício a todos os candidatos, dando um calendário para eles optarem um dia que quiserem ir lá, principalmente os candidatos principais, ao governo do estado e ao Senado, poder receber cada chapa no mesmo dia e a gente, em diretoria, poder participar de um debate com eles. Vai organizar sabatinas públicas, debates? Podemos até abrir pública para receber outras pessoas, mas não mais de um candidato. Nós queremos um candidato com os seus candidatos ao Senado por vez. Promove um debate, o presidente.
Podemos promover se for, se a gente buscar, como nós já buscamos no passado, uma parceria com os órgãos de comunicação, como vocês, né, Domingos, com alguns órgãos de comunicação que a gente pode reunir e ajudar a promover. Mas a Federação de Comércio sozinha, ela prefere poder conversar com o candidato e expor para cada um dos candidatos, quais são as nossas dores, aonde a gente tem expectativa de melhora. Então, as demandas do setor produtivo, elas vão ser apresentadas no momento certo para os candidatos, para quaisquer que sejam. Vão ser apresentados, eles vão ser convidados para vir até a Federação do Comércio e queremos receber a todos de forma igual. Só não será recebido quem não se dispuser a estar conosco, mas tenho certeza que todos irão. Falando sobre eleição, seu nome teve cotado, vi algumas especulações, o senhor até já negou que vai participar das urnas ano que vem, mas por que o senhor não vai participar? O foco é na reeleição da FEComércio? Como é que são seus planos partidários aí? Domingos, eu tenho uma meta lá dentro da Federação do Comércio, a Senar, que é ser cumprida ainda, né? E recentemente recebi das mãos dos presidentes um abaixo-assinado com a assinatura de todos, me convocando, né? Me apoiando para ser reeleito agora em maio do ano que vem. E aí a candidatura, qualquer que seja, não vai coincidir ou não vai caminhar com uma candidatura para presidente da Federação do Comércio. Eu penso que não me convém ser presidente de uma instituição do porte da federação e ocupar algum cargo público eleitoral. Você não faria o mesmo caminho que o prefeito Santo Mabel, então? O prefeito Santo Mabel tinha acabado de ser reeleito na FIEG, né? No momento, não. Posso fazer no futuro. Não nego que no futuro, se houver uma oportunidade, possa até vir a ser. Mas nesse momento, não é o que está na minha vontade, nem o que eu estou vendo que o cenário está desenhando. Né? Nós temos bons candidatos a governador, né? Nós temos bons candidatos a vice desses governadores que já estão se colocando, bons candidatos ao Senado. Então, assim, se eu olhar o espaço, não há nem espaço para eu pleitear ser candidato. E eu entrar num ambiente que não é o que eu convivo diariamente, eu acho que eu vou perder mais do que ganho. O setor produtivo pleiteia, por exemplo, a vice do vice-governador Daniel Vilela, futuro governador ali pela base caiadista? Ou por qualquer outro? O setor produtivo, só refazendo a pergunta, ele se sentiria, ele pode participar da eleição, até mesmo indicando um nome aí para chapas majoritárias nessas composições que estão se desenhando? Nós, no hora que você fala setor produtivo, engloba todas as entidades do fórum entidades, até mesmo aí ciscando para o setor agropecuário, que no final das contas todo mundo converge ali. Dentro do fórum empresarial, nós nunca discutimos esse assunto. Sabemos que um dos presidentes dentro do fórum empresarial, Zé Mário Schneider, da FAEG, pleiteia ser candidato a vice-presidente e vice-governador, e eu diria que é um grande nome. Mas ainda não conversamos para definir se iríamos pleitear esse espaço. Mas é certo que vemos com bons olhos quando pessoas representantes do setor produtivo ocupam espaço na política. Você fala, podemos falar aí até, você citou o Zé Mário. Seria interessante ter um nome como o do Zé Mário, por exemplo, numa dessas composições. Aí a gente está falando claramente de uma composição com o Daniel Vilela lá, que hoje vai representar a base caiadista nessa eleição. Exato, a gente vê com bons olhos, como vejo com bons olhos Telêmaco, que é candidato do Ovo, que é empresário também, mesmo aparecendo com pouca chance nas pesquisas, mas é um empresário candidato. Como viríamos também com bons olhos algum empresário vice dos outros candidatos a governador posto, como o ex-governador Marconi Perillo, como o nome da Adriana Costa foi ventilado, ou empresário Wilder de Moraes. Então, sem dúvida nenhuma que quando a gente vê empresários ocupando espaço na política, a gente sabe que vai ter pessoas lá que sofrem o mesmo que a gente
tem sofrido, né? As dificuldades de ter um ambiente de negócio mais favorável e onde a gente consegue desenvolver, gerar mais emprego, gerar mais renda e, querendo ou não, como disse a Margaret Thatcher, poder público não gera riqueza. Quem gera riqueza é o empresário que é recolhido os impostos que sustenta a máquina pública. Falando em vice, o senhor já foi cotado nas eleições passadas para ser vice-prefeito. E me recordo de o senhor em várias coligações, vice da Adriana Corsi, vice do ex-deputado do Gustavo Gayer, depois vice do Fred. Eu fui convidado para filiar o PL, para ser candidato a prefeito, inclusive, até na data que poderia. Fui convidado pelo Adriano para ser vice, fui convidado pelo o senador Luiz Carlos Moraes, para ser Luiz Carlos do Carmo, para ser candidato a prefeito pelo Podemos à época. Isso em 2024? 2024. Olha, então, assim, várias revelações aqui. Essa filiação ao PL eu não sabia. Também. O Wilder é meu amigo há 30 anos, pelo menos. Teve uma época que ele ainda era funcionário da construção, a construtora Santa Bárbara aqui de Goiânia, e eu tinha uma pequena empreiteira. E a gente fazia obras juntos, a gente ia juntos pegar a obra, a gente trabalhava junto. Foi quando eu conheci o Wilder, de empregado ainda. E uma pessoa, desde essa época, a gente mantém uma relação comercial muito boa. Então, assim, a minha relação com o Wilder é muito mais comercial do que política. E na época, e nas eleições para prefeito, ele me chamou para um café e falou: Marcelo, venha ser candidato a prefeito. E eu falei: não, o candidato é o Gustavo. E o Gustavo junto, ele falou: não, o Gustavo não vai ser candidato. Vem pra ser. Eu falei: não é meu momento, não é a hora. Antes ali do Fred ser alçado. Antes de lançar o nome do Fred. Mas assim, e eu acho que eu acertei, porque imagina eu e o Sandro Mabel, dois amigos candidatos, né? E me daria constrangimento ser candidato naquela hora. E o nome do Sandro, eu acho que não tinha nem sido ventilado ainda. Mas a política é feito disso, né? De oportunidades e de momentos. E cada um tem que saber o desejo dele de estar dentro da política. E meu desejo para a política, por enquanto, ainda está muito superficial. Mas essa é a pergunta que eu ia fazer agora. O senhor cotado para vice recebeu convites para ser candidato a prefeito. Sonha em ser prefeito de Goiânia? Vou dar uma resposta mais clara dos meus objetivos. Se você um dia, você perguntando para mim, se você um dia, Marcelo, entrasse na política, qual cargo que te apetece a pleitear? Cargo executivo. Se não for cargo executivo, eu não vou entrar. Prefeito e governador. Prefeito, governador, e acho que senador é um cargo que, apesar de legislativo, ele tem uma representatividade semelhante à de um executivo. Ele consegue, porque ele não é um parlamentar de um segmento ou de um povo. Ele é parlamentar do Estado. Tanto que são 3 por Estado, porque a representação dele é do Estado, não é daquele grupo político que o elegeu. Todo deputado federal, estadual, vereador, ele é eleito por grupos. O senador não, ele é eleito para o Estado. Então, o senador me apetece também. Mas no momento oportuno, se surgir a oportunidade. Não é o que eu quero no momento e não é o que eu iria buscar. O senhor é filiado a algum partido? Sou. Eu sou filiado ao DEM, que hoje é a União Brasil. Há mais de 15 anos atrás, quando eu estava longe da Federação do Comércio, nem no Secov nessa época eu era filiado, eu era presidente, quando um amigo meu, Silvio Fernandes, falou: Marcelo, eu sou candidato a vereador, preciso de pessoas que filiam ao DEM para me dar força lá dentro. Falei: não, Silvio, vou filiar partido nenhum. Não, mas eu preciso, filia e tal. Falei: filio numa condição, vou fazer a filiação, eu e você, eu assino a ficha lá, mas você não dá publicidade nisso. Fica uma coisa interna para você usar dentro do partido para te ajudar. E foi o que eu fiz. Aí nunca eu desfiliei, por isso que eu sou filiado até hoje. Tá filiado à União Brasil do governador Ronaldo Caiado. Isso faz com que tenha alguma aproximação? Não. Tá faz tanto tempo. Não, o governador até veio ficar sabendo que eu era filiado ao partido há pouco tempo atrás, né? E o que ele falou? Que nós conversamos. O que ele falou pro senhor? Foi uma conversa numa época que surgiu posso chamar de fofoca, que eu seria candidato a outro partido e não sei o que, tava tendo convite. Não é dessa de prefeito, mais atrás. E aí um amigo nosso em comum falou: isso é mentira, o Marcelo não é candidato, vou trazer ele aqui amanhã pra gente conversar. E aí eu falei: não, governador, tanto que eu não vou ser, que eu sou filiado até hoje à União Brasil.
Aí eu contei a história da filiação no DEM a convite do Silvio. Qual que é a principal demanda do setor produtivo? Que o setor produtivo vai... E aí, como um todo, eu te fiz uma pergunta sobre do desejo do setor produtivo com relação ao próximo governo, mas em relação ao ano como um todo, 2026, o que o setor produtivo espera? Nós esperamos que a gente consiga definitivamente acabar no Brasil com esse política de dois lados, né? Hoje só tem dois lados. Se você é de um, você é inimigo de outro. Então a gente desejaria para o Brasil uma gestão mais equilibrada, uma gestão mais ao centro mesmo, menos radicalismo, mais competência para administrar, que fizesse uma gestão de Estado e não de poder e não política, né? Porque infelizmente para o Brasil hoje o que a gente vê é que a gestão que se aplica hoje pelo o presidente que ali está, o Lula, é uma gestão que faz políticas populistas, ele faz política exclusivamente pensando nas eleições, ele não tem responsabilidade com o país. Uma Selic de 15% não é a vontade do presidente do Banco Central. A gente vive essa Selic porque a gente tem um desajuste fiscal no país. O que é desajuste fiscal? É gastar mais do que ganha. Aí não tem jeito, na sua casa, se você fizer se você tiver um desajuste fiscal, você vai ter que ir atrás de agiota e pagar juros mais caro, que em banco você não vai ter crédito. E assim o Brasil está vivendo. Então o desejo nosso para o Brasil é que a gente tenha uma gestão mais equilibrada, menos politiqueira e mais defensiva do Estado. Estamos indo para reta final desse programa, o presidente. Foi um prazer falar com o senhor, uma honra, muito rápido. 30 minutos passam muito rápido. Eu vou fazer um fechamento aqui, perguntas bem rapidinhas, bem estilo bem Marília Gabriela, sabe? Tá bom. Lembra? Lembro. Você bem objetivo na resposta. Bem objetivo na resposta, só pra gente arrematar esse programa. Um desafio urgente para Goiás. Um desafio urgente para Goiás. Investir mais na industrialização, apesar de representar o comércio. Um erro comum do poder público. Às vezes não olhar a coletividade. Maior obstáculo do comércio goiano hoje? O comércio eletrônico. O político, ele sabe ouvir o setor produtivo? Nem todos. Um nome forte para o governo ano que vem? Sem dúvida nenhuma. Eu, para não ser injusto, eu vou ter que falar três grandes nomes que estão disputando, né? O próprio vice-governador Daniel Vilela, o ex-governador Marconi e o senador Wilder. Quem vai ser o próximo governador de Goiás? Se eu soubesse, eu queria ganhar muito dinheiro com isso. O empresariado, ele está bem representado com o que está na política hoje? Sim, somos bem representados e abrimos diálogo com outros que não são empresários e estão na política. E isso dá espaço para a gente poder discutir. 2026, em uma palavra. Esperança. Obrigado, presidente. Uma honra entrevistá-lo. Eu que agradeço, Domingos Conversa. Obrigado por conversar comigo e me dar essa oportunidade. Esse foi o Domingos Conversa. Entrevistei o presidente da FEComércio em Goiás, Marcelo Baiocchi. Você pode acompanhar esse programa na TV Capital, às segundas-feiras, 21h30, e nos principais tocadores de podcast. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a você, ouvinte, pela escuta e audiência. Se gostou desse episódio, siga o podcast no seu tocador preferido e compartilhe com os amigos nas redes sociais. Assim, você ajuda o projeto a crescer e a chegar até mais gente. A apresentação e o roteiro são meus, Domingos Kettleby. A edição, mixagem, design gráfico são de Lucas Coqueiro. O styling é assinado por Tainara Maia. A trilha sonora original é de Steven Nullen. A transcrição deste episódio você pode ler no meu site domingosketelby.com.br. Obrigado e até a próxima.